Senhor de todas as coisas da tua vida. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Oh, aleluia! Quem conhece a mente desse rei? Olha só, não há outro igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. E a igreja canta: a ele a glória, a ele a glória, eternamente. Amém. Diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, eternamente. Amém. A glória é para ele, tudo é para ele aqui, a tua vida é para ele. Adora ele neste momento. Oh, aleluia. Canta, Beck. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele e pra ele são todas as coisas. Oh, aleluia! A ele a glória, a ele a glória, eternamente. Amém. A ele a glória. Canta forte, irmão. A ele a glória, Amém. Mais forte para Jesus. a ele a glória, Erga as tuas mãos e cante, erga as tuas mãos e cante. Diga a ele a glória. A ele, a ele, a ele. Eternamente. Amém. A ele a glória, a ele a glória, oh, a ele a glória, eternamente. Amém. Oh, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Tomem assento, por gentileza, meus queridos irmãos. Nossa alegria em poder, depois de ter tomado posse, estar passando com a igreja este primeiro culto aqui na igreja sede. Eu sempre ouço alguns pastores dizer que todo pastor gosta muito de microfone.
mas eu sinto saudades de ficar muito tempo, é da igreja, das ovelhas, do povo de Deus. Estamos alguns dias ali em Indaial também, uma correria bastante grande, para acertar os últimos detalhes de parte contábil, administrativa da igreja, e também já com o culto de despedida e posse marcado para o dia 26, domingo próximo agora. A nossa correria é bastante grande, e estas 2 ou 3 semanas a gente pouco está na igreja com os nossos irmãos ali. Ontem à noite deu de ir numa congregação onde tinha trabalho do círculo de oração masculino e feminino, e ali a gente pôde dar uma palavra também e dizer aos irmãos que por estes dias seria o último culto que a gente estava passando com eles ali na congregação, porque domingo é a nossa despedida da igreja de Indaial, onde dia 11 de agosto estará completando 8 anos que ali assumimos aquela igreja para pastorear, apacentar o rebanho e administrar aquele campo onde tem um bom número de crentes, de irmãos, também muito abençoado. Nossa alegria de poder estar com nossos companheiros, nossos queridos irmãos aqui, que já está dirigindo o nosso culto, nosso irmão também que faz parte ou é responsável pelo discipulado, todos os obreiros aqui na retaguarda, pastor Eleomar também, sua esposa, que está vindo para o campo de Içara por estes dias, né? Já veio, na realidade, já está residindo aqui. Meu filho Joabe também, que veio conosco para analisar já algumas coisas e colocar em andamento, colocar para andar algumas coisas que não podem ficar parado por muito tempo. Amém? Eu louvo a Deus por este culto, onde nós já sentimos a presença de Deus e a glória de Deus, que é de suma importância para a vida do cristão, para a vida do crente. Eu sempre analiso o que diz a Bíblia, para quando ela diz que devemos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e crescer também na graça. O nosso culto ele é completo porque ele tem louvor, ele tem palavra e ele tem a manifestação do glorioso Espírito Santo de Deus, que conforta os nossos corações, as nossas almas, que nos alegra grandemente. Às vezes o cristão chega triste na igreja e, ao adorar a Deus, prestar um culto a Deus, durante umas 2 horas aqui no templo, Deus o visita e de repente aquele irmão que entrou aqui triste, passa a ser alegre e sai daqui glorificando a Deus, com a alma feliz, com a alma alegre, com a alma regozijando na presença de Deus. E nesta noite nós já sentimos isso aqui. Da minha parte, poderia dar o amém, que eu já estou com a alma alegre, regozijante na presença de Deus, porque já sentimos a pessoa bendita de Jesus aqui, o glorioso Espírito de Deus movendo na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Glória a Deus. Vamos neste momento abrir a nossa Bíblia. Eu não quero nesta noite tomar muito tempo, estou um pouco apanhado da garganta. Estes dias têm nos judiado um pouco a friagem, estas mudanças de tempo, temperatura, e aí afeta bastante a garganta, principalmente nós que usamos muito e falamos bastante. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, 1
Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo de número 4, versículos 12 e 13, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 9. A palavra veio ao meu coração nesta noite, nesta tarde, e eu desejo compartilhar com a igreja estas palavras do apóstolo São Pedro. Primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículos 12 e 13, e capítulo 5, versículos 7 e o versículo 9, que nos diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Capítulo 5, versos 7 e 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos em um mundo bastante turbulento, cheio de atrocidades. A nossa vida, na realidade, ela está em Cristo Jesus, servimos a Deus, estamos na igreja, mas nós sofremos no dia a dia os ataques das forças ocultas das trevas, dos principados, dos espíritos da maldade, que prolifera, o que está proliferado nesse espaço sideral. Nós guerreamos constantemente, conforme disse Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as trevas, contra o pecado, contra o mundo, que o próprio Jesus disse que este mundo jaz do maligno. Eu costumo dizer às vezes que nós enfrentamos e vivemos em um mundo cão, em um mundo maligno, em um mundo difícil, em um mundo onde o inimigo tem um domínio muito forte, até pelo fato de boa parte da sociedade estar e viver distanciada de Deus, mergulhada na lama e no pecado. Devido a todas estas coisas, o inimigo vai tendo mais força, mais domínio para escravizar o mundo, escravizar as pessoas. E nós entendemos que tudo isso nos afeta. E nós passamos grandes combates, grandes batalhas, e tudo isso afeta a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. E muitas vezes nós nos sentimos aflitos, angustiados, até mesmo muitas vezes quase sem força de prosseguir. Mas nós temos algo diferente, isso que o mundo não tem, a igreja tem, ela recebeu. Jesus deu para a igreja, quando ele fala que enviaria o seu Espírito, e ele disse: vós conheceis, porque estará convosco. O mundo não tem, o mundo não conhece, e ele também não pode receber, mas vocês têm. Então Jesus nos deu este potencial, esta força,
que nos alegra constantemente, que nos reveste na graça, na força, e que muitas vezes coloca o pequeno, caído, o fraco, desanimado, coloca de pé, deixando como gigante, fortalecidos para enfrentar os embates da vida, os combates constantes destas forças negativas que procuram muitas vezes até mesmo amordaçar, travar, oprimir a vida mesmo do cristão. E as palavras que nós lemos de Pedro, ele está dizendo o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, parecendo como que coisas estranhas vos acontecessem. Não é isso aí que acontece? Não tem acontecido isso muitas vezes com a tua vida, com a nossa vida, com algum membro da nossa família, que de repente parece as coisas estar tudo bem e a gente encontra alguém chorando, alguém aflito, alguém desanimado, alguém sem força e que perdeu as esperanças. E ali precisa entrar alguém, um obreiro, um pastor, um conselheiro, uma irmã do círculo de oração, um servo ou uma serva de Deus, que com certeza haverá na sua boca uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus. E esta mensagem com certeza vai levantar aquela pessoa que está com seu ânimo fraco, que está com as suas forças pequenas, que está em uma situação bastante difícil. Eu já atendi pessoas que chegou para mim: pastor, eu perdi a salvação, Jesus não está comigo, Deus me abandonou, porque eu não sinto mais Deus na vida, eu sinto apenas lutas e tribulação. E alguém até dizendo assim: eu vou sair da igreja esta semana, porque a batalha, a luta travou-se tão forte na minha vida, lá dentro do meu lar, com os meus filhos, com o meu marido, com o meu esposo. Eu estou pronta a ir embora, abandonar tudo, igreja, marido e filhos, ir embora, porque eu não aguento mais a opressão, uma coisa estranha, negativa que vem acontecendo. E aí o obreiro, o pastor, alguém de Deus que ouve uma palavra desta natureza, vai ao encontro daquela pessoa para poder restaurá-la, para poder levantar aquela pessoa que está sem força, sem ânimo de caminhar mais algumas milhas para trocar a coroa, ou para trocar a luta pela coroa de glória, pela coroa da vida, pela coroa da justiça, que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então há dias que parece que o mundo desaba na cabeça do cristão, mas de repente o Senhor Deus, o Senhor da glória, aquele que diz a Bíblia que em vós começou a boa obra, dizendo que Ele é poderoso para aperfeiçoar até o fim, Ele vem ao teu encontro. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E aquele que em vós começou a boa obra é poderoso, Ele vai trabalhar até o final. E de repente, no final da jornada, no final da carreira, você, como filho e filha de Deus, vencedores, venceu todas as coisas, e nos seus últimos dias você pode dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual me dará o Senhor naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. E em Cristo Jesus nós venceremos.
Bendito seja Deus. Mas Pedro está dizendo para não estranhar as ardentes provas, as lutas, as tribulações da vida. Isso parece ser normal. Eu um dia dei um testemunho dizendo que eu não conhecia a luta antes de ser crente. Não passava luta, não tinha tribulação. Mas quando eu me converti na cidade de Joinville aos 19 anos, parece que em seguida eu comecei a confrontar com uma força estranha, com uma guerra, com uma batalha. E muitas vezes a minha alma se afligia, estava aflita, e eu tinha que procurar alguém mais idôneo na fé, com conhecimento de Deus, e dobrar o joelho e dizer: irmão, ora por mim, porque eu estou numa guerra. Eu estou numa batalha, está acontecendo coisa estranha comigo. Parecia estar tudo bem, mas a guerra era aqui dentro, a batalha era aqui dentro, o combate era aqui dentro. E de repente aquela pessoa orava por mim, às vezes Deus usava ali com uma revelação, com uma profecia, eu me levantava dali feliz, fortalecido no Senhor, encorajado para caminhar mais algumas milhas. E ali naquela oração e naquela manifestação de Deus, a gente via que a graça de Deus, o óleo de Deus, a presença do Senhor descia sobre a nossa vida, quebrava aquela barreira que se tinha travado contra a gente, aqueles embaraços caíam por terra, e novamente a gente ficava de pé e começava a caminhar e servia a Deus com alegria, ia para o templo buscar o Senhor. E assim a gente foi tendo algumas experiências e vendo que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso guarda, que o Senhor é o nosso guia, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor é a nossa vitória, que o Senhor é a nossa esperança, e que a sua graça e a sua força nos conduziria até a sua presença daquele dia, o dia que terminarmos a nossa trajetória neste mundo. Ele estaria ali nos aguardando para nos receber nos portais da eternidade. Glória seja o nome do Senhor. Mas ele disse Pedro: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se nós for analisar o clamor de Asaf analisando a vida do ímpio, e ele disse que a vida do ímpio parece que é diferente. Nossa, parece que é diferente. E a Bíblia diz que Asaf entrou em parafuso. Ele entrou em parafuso. Ele ficou perturbado. Asaf era um servo de Deus, um ministrante, um homem de Deus. E ele se afligiu grandemente, vendo a prosperidade do ímpio, dizendo que eles não afligia a alma e parecia estar sempre em segurança, mas só parecia. E diz a Bíblia que Asaf entrou no santuário de Deus. E aí ele entendeu o fim deles. Ele viu que é triste, que é terrível, que é um fim sem Deus. Ele entendeu, Deus deu a ele a revelação e ele começou a entender. Mas um pouco antes, ele dizia: o que resolve eu afligir o meu coração diante de Deus? Ele ficou numa situação bastante difícil, mas ele entendeu, Deus fez ele entender. E na sua expressão, ele estava dizendo que parece que o ímpio não tinha problema, e ele estava tendo. Mas
Pedro está dizendo: irmãos, não estranheis as ardentes provas que virão sobre vós, como que coisas estranhas vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Jesus sofreu neste mundo. Ele pagou um preço caro, mas ele venceu. E com certeza a igreja foi comprada por ele, e nós também venceremos. Somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, e nós entendemos que por ser salvo, por ter Jesus na vida e a graça de Deus na vida, viver a palavra de Deus e trilhar o caminho do Senhor, isso não nos isenta da luta e da tribulação do dia a dia. Mas nós entendemos que o dono da nossa alma, da nossa vida, o dono da igreja, está com ela, está conosco, para guerrear as nossas guerras, conforme diz a Bíblia, e nos fazer vencedores, nos fortalecer, nos animar, nos tomar pela mão, nos ajudar em tempo hábil, nos levarmos à sua presença até o fim da nossa vida, servindo Ele com alegria. Eu vejo as palavras do Salmo 114, ele está dizendo: quem é como Deus, quem é como o Senhor, que habita nas alturas e que se levanta para ver o que está no céu e na terra, se curva para ver, para analisar, para observar o que está no céu e na terra. Do monturo Deus levanta o pequeno do pó e coloca sentado com os príncipes do seu povo. E Deus faz com que a mulher estéril habite em segurança e seja alegre mãe de filhos. Deus opera milagre abrindo a madre que não é fértil. Isto é uma prova do seu milagre para que Ele seja sempre exaltado. Isto é uma prova de que Deus está atento aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja, para socorrê-la em tempo oportuno, em momentos difíceis, em momentos de tribulação, de luta e de angústia. E Deus, Ele não abandona o seu povo, está escrito. Nós podemos ter confiança de que a boa mão do Senhor, ela está sempre estendida para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos fortalecer, para nos alegrar, para nos confortar, nos consolar em momentos negros da vida. Eu costumo dizer que a prova, ou na prova, sempre há um trabalhar de Deus. Deus não livrou Daniel de entrar na cova, mas Ele livrou Daniel da boca do leão. Deus não livrou aqueles homens da fornalha de fogo, mas Deus enviou lá dentro a pessoa bendita de Jesus Cristo, e que passeava no meio do fogo junto com eles. Deus dá o livramento. E aí Davi disse que com Deus ou por Deus, ele salta uma muralha e passa pelo meio de um esquadrão. Essa era a confiança que este homem tinha no Senhor. Por isso ele foi vitorioso. Meus irmãos, não há o que o Senhor não possa fazer. A Bíblia diz que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, guardar a nossa vida até o dia glorioso da eternidade. Tão somente nós ficarmos firmes
na presença de Deus, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, buscando a sua face, tendo fé e crendo nele, porque a Bíblia diz que ele tudo fará. Eu estava meditando nas palavras do Salmo, onde está escrito que se o Senhor não guardar a cidade, ou não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão vigia os que a edificam. Então é Ele que guarda, irmãos. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, temos que buscar, temos que estar em prontidão, temos que servir, temos que confiar, precisamos fazer o que nos cabe, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Jesus disse uma coisa que nós podemos ver o cumprimento na vida da igreja, no dia a dia. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele que acrescenta, Ele que dá, Ele que faz, Ele que cria. Todas as coisas contribuem para o bem, como já disse nosso irmão, daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E Deus, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Você pode chegar a um ponto e dizer: Senhor, não dá mais, eu não aguento mais. Mas a Bíblia diz que Ele não permite ou não dá a luta acima daquilo que você possa suportar. Você é filho, você é filha, e Deus está te acompanhando em todos os momentos da vida. Davi disse: Senhor, de longe tu me entendes e me conheces. Tu sondas o meu andar, o meu levantar, e tu me cerca, tu conheces tudo. E ele disse: os teus olhos viram o meu corpo, quando era uma substância ainda informe. Quando foi formado, no seu livro todas as coisas foram escritas. Deus conhece tudo, irmão. O sentimento da alma, antes de verbalizarmos a palavra, Ele já conhece a intenção lá no âmago. Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda, Ele é Deus, Ele continua sendo o Senhor. E principalmente da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. E nós podemos confiar todas as coisas na grandeza da sua mão e do seu braço, porque o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor anda no meio do seu povo, Ele passeia no meio do arraial de Deus, no meio do seu arraial. E esta noite aqui está o arraial do Senhor, e Deus está aqui. Nós passamos alguns dias em Indaial, com manifestações da presença de Deus, de uma forma tão forte. E eu dizia para alguns irmãos, e até mesmo no culto, que muitas vezes nós acostumamos dizer que o Senhor está aqui. Quando o Senhor alegra um pouquinho a igreja, o coração começa a arder, nós já começamos a confirmar, verbalizando a palavra, dizendo: o Senhor está aqui. Mas, irmãos, a presença de Deus em alguns cultos nossos ali foi tão forte, foi tão tremenda, que eu dizia aos irmãos: Jesus está aqui, eu sinto Jesus aqui. Eu só estou faltando ver Ele visivelmente, mas Ele está aqui. Porque sentimos Ele de uma forma tão impactante na igreja, que a gente queria terminar o culto e não dava para terminar. Era choro, era lágrimas, profecia, revelação, muitas vidas sendo edificadas, consoladas. Muitos eram livres das suas angústias e tribulações. Naquele culto onde muitas vezes marcou momentos importantes da história da igreja de Indaial. Então, meus amados, Ele está conosco todos os dias, para nos alegrar, para nos dar vitória, para nos encher de graça.
Agora, nestes momentos, nós precisamos fazer uma coisa: lançar aos seus pés, de coração e alma aberta, toda a nossa ansiedade. Porque Pedro está dizendo que Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida dos obreiros. Ele cuida de todo o povo de Deus, da orquestra, da igreja. Por mais simples que seja, por mais intelectual que seja, por mais ilustre que seja, Ele cuida. Quando nós temos humildade, entendemos que nada somos e nada podemos fazer, e nos lançamos aos seus pés, entregamos os nossos cuidados ao Senhor, confiando e dizemos: Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos e vou tão somente confiar que tu vais agir, que tu vais trabalhar, que tu vais mover, que tu vais abrir esta porta, que tu vais trazer o meu filho de volta, algum membro tu vai trazer ao seio da família, alguém que o inimigo laçou e arrastou para longe, para distante, para o mundo. E de repente, lançando sobre ele ansiedade, lançando toda a vida, Ele vai cuidar de você. E a vitória virá em tempo hábil. O versículo 9, o último versículo, ele está dizendo que a luta não é só minha, não é só do nosso irmão, mas as mesmas aflições, Pedro está dizendo, se cumprem nos vossos irmãos, no mundo que está espalhado por toda a terra. A luta, a tribulação, acontece na vida deles também. Isso é praticamente normal. Mas uma coisa é certa, nós confiamos nele, que nos livrará, nos dará vitória, virá ao nosso encontro, mudará o nosso cativeiro, vai resolver, vai estender as mãos, e eu vou glorificar o seu nome. Meus irmãos, confiamos cada vez mais no Senhor, confiamos cada vez mais em Deus. Tenham uma fé viva no Senhor. Cumpre o Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, entrai pelos átrios dele, pelas portas dele, com canto, com louvores, sirvamos ao Senhor, com alegria da nossa alma, porque Deus, Ele é uma rocha. O Salmo 91 diz que Ele é um escudo, Ele é uma proteção, e Ele disse que debaixo das suas asas estamos seguros. Ele disse que com as suas penas Ele nos cobre, Ele nos dará o sustento em todo o tempo da nossa vida. Ficamos de pé. Eu desejo orar nesta noite, finalizando estas palavras de Deus, palavras bíblicas. Neste momento eu desejo orar por tua vida, pelo teu lar, pela tua família, pelos teus que talvez estão longe, distanciados de Deus, distante da família, porque eu creio que esta mão poderosa, ela pode atrair, ela pode buscar, ela pode restaurar, ela pode levantar. Eu creio piamente nas promessas de Deus, naquilo que a Bíblia fala. Eu creio de todo o meu coração. Recline a sua cabeça e levanta a sua mão ao céu. Eu quero interceder por tua vida, por tua família, neste momento. Amado Deus e Pai, que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho,
Oramos neste momento, Senhor meu Deus, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as famílias, sobre os lares, que o orvalho do céu possa ser derramado abundantemente em cada vida, em cada lar, em cada família. Senhor, remove a tristeza, remove a aflição, a perturbação, Senhor, e que a abundância da graça do teu Espírito possa visitar este lar, esta família, esta casa. Envia, Senhor, mensageiros, anjos que são espíritos ministradores, que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Pai celestial, precisamos de vitória no dia a dia. O mundo é mau, os dias são difíceis, mas Tu está conosco, Senhor, para guerrear as nossas guerras, para converter a tristeza em alegria, para dar vitória a quem necessita, para mudar situações, cativeiros. Eterno Deus, dá a Tua bênção. Em nome de Jesus, eu ministro a vitória sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada casal, sobre os filhos, a família. Seja completa a Tua bênção, Senhor, e que tudo aquilo que perturba possa ser quebrado, possa ser desfeito, e que haja abundância de Deus na vida da família, conforto espiritual e inúmeras bênçãos na vida da Tua igreja, e que o Teu nome, através das obras, possa ser glorificado através dos Teus feitos, meu Deus. A nossa oração, Pai, o nosso clamor, eterno Deus, em nome de Jesus, decretamos a vitória ao Teu povo e a bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém.